Olá, meus irmãos, é muito prazer estar convosco aqui mais uma vez e juntos podermos meditar na Palavra de Deus. Deus nos tem propiciado momentos agradáveis em que estamos aqui para poder meditar com você na Escritura Sagrada. A Bíblia, ela é o universo de Deus à disposição do homem. A riqueza que a Bíblia nos transmite não existe em qualquer biblioteca do mundo. São 66 livros, escritos por mais de 40 autores, num período de 1.600 anos. Homens que viveram em épocas distintas uns dos outros. Uns vivendo no palácio, outro na proa de uma embarcação, outro no campo, outro no deserto. E no fim, quando nós vamos unir esse material, nós temos aqui pura e simplesmente a Palavra de Deus. Por que não existe contradições na Escritura Sagrada? Por que não existe um autor se debatendo contra o outro? É porque, apesar de ter para mais de 40 autores, mas o autor intelectual de tudo isso é apenas um. O Espírito Santo que moveu essas pessoas para que escrevesse aquilo que chegou até nós como Escritura Sagrada, a Palavra de Deus. E nesta noite nós vamos meditar um pouco mais na Escritura Sagrada. E queremos falar para você nesta oportunidade sobre a esperança da glória. E para iniciar nossa meditação, quero que você tenha a sua Bíblia aí à sua disposição, porque estaremos com toda certeza procurando o texto da Escritura Sagrada, e você pode confirmar isso tudo aí. Vamos começar em Mateus capítulo 16, e o versículo de número 27, que nos declara o seguinte: porque o Filho do Homem, ele virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Retribuirá a cada um segundo as suas obras. Eu, quando vejo esse texto aqui, eu pergunto, creio que esta também deve ser a sua indagação: retribuir o quê? O que é que Deus tem para me retribuir? Se foi Ele que fez tudo, foi Ele que deixou a sua glória eterna, veio até a este mundo, desceu às regiões inferiores deste planeta, onde eu e você estávamos ali, em pleno pecado. Foi Ele que passou pela via dolorosa em direção ao Calvário, que foi crucificado. Foi Ele que morreu e derramou seu sangue para que hoje nós estivéssemos aqui, glorificando seu santo, eterno e precioso nome. E diz a Escritura Sagrada que quando Ele vier, vai retribuir cada um segundo as suas obras. Mas vamos verificar mais adiante o que é que Deus ele quer nos retribuir. Vamos abrir ainda em Colossenses capítulo 1, versículo 27. Segure esta pergunta, porque nós vamos voltar nela logo em seguida. Em Colossenses capítulo 1, versículo 27, declara-nos o seguinte, a palavra de Deus: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Eu acredito que todos nós temos uma esperança em nosso coração. Esperança, isso faz parte praticamente da natureza humana. Nós sempre estamos esperando por alguma coisa, esperando alcançar a vitória naquele vestibular, naquele emprego, naquele casamento. Esperamos.
Mas aqui nos diz a Bíblia Sagrada que não sou eu que estou esperando, mas é Cristo em vós, é a esperança da glória. Não é minha esperança, é a esperança da glória. Ou seja, a glória espera alguma coisa de mim, ela espera alguma coisa de você, a glória, ela espera alguma coisa de nós. Agora, o que seria? O que a glória, ela espera de mim? Lendo aqui em Efésios, no capítulo 3 e o versículo 10, nos declara o seguinte ainda: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus. Preste atenção. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e potestades nos céus. A igreja, ela tem no coração de Deus um lugar muito especial. A igreja que no passado não existia, que você sabe que era um mistério que estava oculto em Deus. Você procura a igreja no Antigo Testamento, não encontra. Você vai ver Jesus dizendo em Mateus 16 que sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, nos tempos de Jesus a igreja não existia ainda. Então é uma arma secreta que Deus tem. Porque os principados, os poderes, as potestades, elas vão conhecer a multiforme sabedoria de Deus através da igreja. Agora, para que você entenda o que é que a glória espera de nós, que é Cristo em vós, a esperança da glória, para que você possa entender o que é que a Bíblia quer dizer, você sabe perfeitamente que o pecado, ele atingiu a toda a esfera da criação humana. Não existe nada neste mundo que tenha sido criado por Deus que não tenha sido afetada pelo pecado. O pecado, na realidade, não começou aqui na terra. O pecado começou no céu. Naquela rebelião de Lúcifer, trazendo consigo a terça parte daqueles seres que rebelaram-se contra Deus e o seguiram. Nada daquilo que Deus criou, da criação divina, permanece como foi originalmente. O ser humano foi afetado terrivelmente, porque as calamidades que você encontra, por exemplo, neste mundo, isto tudo se trata de uma natureza que foi deturpada pelo pecado, perdendo a sua originalidade. É por isto que vivemos no meio de conflitos, de guerras, de violência, de suborno, de miséria, de pecado, de prostituição, de latrocínio, de infanticídio, de traições. Justamente porque o pecado afetou a natureza humana de uma maneira tremenda. Nada neste mundo permanece como era. Tudo foi afetado pelo pecado. O pecado foi o maior desastre deste universo. Agora, uma das coisas que nós podemos observar é o seguinte: que muito embora os anjos tenham sido atingidos pelo pecado, a natureza que geme, aguardando a redenção dos filhos de Deus, toda a criação que sofre, mas dentro de cada elemento deste que foi afetado pelo pecado, existe uma esperança. Existe uma esperança. É Cristo em vós. A esperança da glória, a esperança de todo esse sistema, a esperança de tudo que você vê, de tudo que você sabe, de tudo que você conhece. É Cristo em você,
Cristo em vós. Vamos ver aqui algumas coisas que foram afetadas pelo pecado. Quando você lê, por exemplo, em Jó, capítulo 38, e o versículo 4, aqui nos declara o seguinte, a palavra de Deus. Onde estavas tu, Jó? Onde estavas tu, meu filho, quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. No versículo 7. Onde estavas tu, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Onde é que tu estavas, Jó? Deus, nesse momento, está fazendo para Jó uma pergunta que remontava a um passado tão remoto. Um passado talvez que não existisse nem ainda o planeta Terra, nem as constelações, nada desse infinito universo. Deus está fazendo uma pergunta para Jó, remontando-se a uma época quando estava Deus e os seus anjos na eternidade. Onde estavas tu, Jó, quando as estrelas da alva alegremente cantavam? Cantavam. Cantavam? É porque não cantam mais. E quem eram essas estrelas que cantavam, que não cantam mais? Você sabe que Deus, ele habita no meio dos louvores. Naquele passado remoto, existia um coro celestial, um coro angelical, e Deus se alimentava daquele louvor, mas infelizmente o regente daquele grande coral, ele se desviou. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva! Tu que debilitavas as nações, tu dizias, eu subirei ao céu, colocarei o meu trono acima nas estrelas e serei semelhante ao Altíssimo. Ele foi precipitado. E nessa precipitação, ele trouxe consigo a terça parte dos seres angelicais. Conclusão, aquele grande coral da glória, ele parou de cantar. Porque o regente e a maior parte daquelas vozes iniciais, elas saíram do coral. E os 2/3 que permanecem fiéis a Deus, eles não estão cantando. Sabe por quê? Eles estão trabalhando para recompor aquele grande coral que um dia vai voltar a cantar. Eu quero que você saiba agora. Por que existe mais alegria no céu entre os anjos quando um pecador se arrepende? Sabe por quê? Porque cada pecador que se arrepende aqui na terra é um candidato a recompor aquele grande coral que um dia ele vai voltar a cantar. E é por isso que Deus pergunta para Jó, onde é que tu estavas quando as estrelas da alva, quando aquele grande coral cantava? Não canta mais. O desastre do pecado afetou a glória eterna, afetou os seres angelicais. E nós vamos encontrar ainda, veja só, no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, versículos 2 e 3, que nos declara o seguinte: os serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu seus pés, com 2 cobriu seu rosto, e com 2 eles voavam e clamavam um para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Eu pergunto para você aqui neste momento, será que Deus fez estes serafins com 3 pares de asas para voar apenas com um par de asas, porque 2 eles usam para cobrir o rosto perante Deus? Porque perante Deus, até os serafins, eles são impuros. Com 2, eles cobriam os pés e apenas voavam com muita dificuldade e clamavam para o outro: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Irmãos queridos, estes seres angelicais,
Até hoje eles cantam a santidade de Deus, mas dentro deles existe uma esperança. Qual é a esperança? Um dia eu voltarei ainda a voar com as minhas 6 asas. É a esperança da glória que foi afetada pelo pecado. E no livro de Jó, capítulo 4, versículo 18, declara: eis que ele não confia nos seus servos e os seus anjos atribuem loucura. Seres criados com tanta perfeição, mas o pecado desviou completamente. Os próprios anjos foram afetados pelo pecado. Mas esses anjos, eles têm dentro de si uma esperança de que um dia tudo isso vai sair. Quando houver o cântico da redenção, quando o Redentor triunfar de uma vez para todas, então nós estaremos completamente livres de qualquer loucura e voltaremos a ser aqueles seres celestiais criados pelo Pai Celestial. Nós encontramos aí em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que declara o seguinte: aos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus deste século, ele cegou o entendimento das pessoas. Eu quero que você entenda, irmão querido, que esta pessoa que está dentro da sua casa, que você prega o Evangelho, ele debocha, ele não quer aceitar Cristo como seu Salvador, não é porque ele não quer. Sabe o que é? É porque existe uma venda nos olhos dele. O Deus deste século cegou o entendimento. As pessoas querem entender, elas querem ver, elas querem compreender, mas existe uma venda que impede das pessoas verem a glória, verem o Senhor Jesus, recebê-lo como seu Salvador pessoal. Esta é a razão porque nós temos que pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Porque somente uma ação do Espírito de Deus é que vai fazer com que estas vendas caiam dos olhos das pessoas e elas possam ver Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Nós encontramos ainda em Apocalipse capítulo 11, versículo 15, que nos declara o seguinte: e o 7º anjo, ele tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram se tornar do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Preste atenção. Você sabe perfeitamente conjugar o verbo. Quando diz aqui no capítulo 11, versículo 15, do livro de Apocalipse, que o reino do mundo se tornou, isto está mais adiante. No triunfo final de Cristo, este mundo inteiro vai voltar para as suas mãos, porque foi Ele que criou todas as coisas. Mas no presente momento, isto tudo está nas mãos do Deus deste século, está nas mãos do príncipe deste mundo. Por enquanto, ele que comanda a política, a economia, o sistema social, o sistema religioso do mundo, é ele que está por trás manipulando tudo isso. Por quê? Porque, infelizmente, o homem deu esta legalidade para ele. Uma certa ocasião, ele quis dar tudo isso para Jesus, dizendo: olha, tudo isso eu te darei se tu prostrado e me adorares. Mas Jesus não caiu na conversa dele. Porque Jesus sabe que mais cedo ou mais tarde, isso vai voltar para as mãos dele. Irmãos queridos, quando nos diz aqui, o reino do mundo se tornou, é porque não está na mão de Deus ainda. Mas existe uma esperança. Há uma esperança em você, através de você. É Cristo em vós, a esperança da glória. Você pode imaginar o que significa isto? Você que considera-se uma pessoa insignificante, às vezes é um porteiro de uma igreja, um diácono, é aquela pessoa que está ali fazendo aqueles trabalhos por trás dos bastidores, é aquela pessoa que está entregando um folhetinho na esquina. Eu quero que você entenda uma coisa, que o trabalho que você está fazendo é tão
tão importante que o mundo inteiro, o universo inteiro, está olhando para você. Nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas que vai em frente, Jorge Vale. Vai em frente, amigo. Vai em frente, porque a tua vitória é a vitória de todo este sistema. Romanos capítulo 8, versículo 22 declara o seguinte: porque sabemos que toda a criação, ela geme. Olha só, toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmo que temos as primícias do Espírito também gememos em nós, esperando a adoção, a saber, a redenção dos nossos corpos. Toda a criação geme, a natureza geme, a floresta geme, a fauna geme, os animais lá no campo gemem, os peixes do mar gemem, pela poluição, pela miséria que está sendo causada neste planeta. Toda a criação geme, mas estão aguardando a nossa redenção. Porque a nossa redenção também vai ser a redenção deles. E você encontra aí em Colossenses 1:27, que nós já lemos aqui, aos quais Deus quis fazer saber quais são as glórias desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Existe uma expectativa monstruosa a respeito do que estamos fazendo. Vamos aqui para Romanos capítulo 12, versículo 1. Observe o que diz aqui Romanos capítulo 12 e o versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olha só, rodeado de uma tão grande nuvem de testemunhas, siga a carreira que está proposta, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Quando nós falamos aqui rodeado de uma tão grande nuvem de testemunhas, os intérpretes se dividem aqui. Uns declaram que essas testemunhas são as pessoas que nos conhecem, que nos cercam, que estão testemunhando da nossa vida. Outros declaram que são os irmãos lá na igreja, pessoas que estão aí, que nos conhecem, que oram por nós, que estão perto de nós, que são as testemunhas. Outros dizem que a maior testemunha que nós temos é a nossa própria família. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Por exemplo, eu viajo muito. Muitos pastores que estão nos ouvindo nesse momento também têm as suas viagens. E existem momentos em que você está tão distante da sua pátria, da sua igreja, da sua família, num país tão longínquo, e cadê aquelas testemunhas? Não tem nenhum irmão da igreja por perto. Não tem nenhum familiar seu por perto. E diz a Bíblia que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. É claro que nós temos muitas pessoas que nos cercam, mas a maior nuvem de testemunhas que estão nesse momento torcendo por mim e por você, sabe quem são? São os seres celestiais. São os seres angelicais. Eles não apenas nos estão rodeando, estamos rodeados, mas como estamos também sendo protegidos por eles. Sabe por quê? A Bíblia diz que o anjo do Senhor ele acampa-se ao redor daqueles que o temem e o livra. Quantas vezes você já foi liberto ou livre de uma morte certa, de um acidente fatal, de uma emboscada certeira? Quantas vezes? E o que foi que aconteceu? Que de repente alguma coisa aconteceu, que aquilo não deu certo, você ia por ali, de repente foi por outro lugar? Quantas vezes você escapou da morte certa? Quem te livrou?
Nós estamos rodeados não apenas de uma nuvem de testemunhas, mas de seres que nos guardam, que nos protegem, que estão atentos. Sabe por quê? Que eles não querem que nada de mal aconteça comigo e nem com você. Sabe por quê? Porque o que você está fazendo vai garantir não apenas a nossa vitória, mas a vitória deles. É Cristo em vós, a esperança da glória. E aí que está esta nuvem de testemunhas. E eles estão lá como se tivéssemos assim no estádio. Diz o apóstolo São Paulo na carta aos Coríntios, quando ele fala sobre este assunto, no capítulo 9, veja só o que Paulo declara. Capítulo 9, versículo 24 em diante. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não como combatendo no ar. Antes, eu subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando a outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado ou reprovado. Nós somos esses atletas de Cristo, como se estivéssemos para entrar no estádio, para alcançar a meta final, e de repente o estádio todo se coloca em pé e fica gritando: vai em frente, Jorge, vai em frente, porque a tua vitória é a nossa vitória. Você tem que entender justamente isso que a Escritura Sagrada, ela nos mostra, nos declara. Agora, o que nós queremos ainda verificar aqui no Salmo de número 34, versículo 7, o que é que esses seres eles podem fazer por nós? 34 e 7 declara: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e o livra. No Salmo 91, versículo 11, declara ainda: porque aos seus anjos ele dará ordem a teu respeito, para que te guardarem todo o teu caminho. Está entendendo? E em Lucas 22 e 43, apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Então os anjos, ele tem um papel altamente importante no plano da redenção e principalmente no sentido de guardar a sua vida, de guardar a minha, você, nestas horas tão importantes deste mundo. Agora, o que é que nós observamos aqui? Que existe uma recompensa pelo que fazemos. Você se lembra? O que foi que a Bíblia nos mostrou aqui em Mateus capítulo 16, versículo 27? Porque o Filho do Homem virá na sua glória, a glória do seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. O que é que Deus tem de me retribuir? Preste atenção ao que diz aqui a palavra de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 58, declara o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aquilo que eu estou fazendo tem uma recompensa. Você pode observar? Olhe só o que diz aqui a Bíblia. Na carta ao Apocalipse, no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 11, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Olha só a recompensa número 1, vida eterna. Recompensa número 2, está no versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Vida sem limite. Versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu daria a comer do maná escondido, dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece,
senão aquele que recebe. Está entendendo? Prêmio número 5, versículo 26. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro a regirá, e serão quebrantadas como vaso de oleiro, como também eu recebi de meu Pai. Recompensa número 7, capítulo 3, versículo 5. O que vencer será vestido de vestiduras brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Recompensa número 7, capítulo 3, versículo 12. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. E a recompensa final, no capítulo 3, versículo 21, ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Você sabe por que é que Deus ele tem essas recompensas para mim, para você? Sabe por quê? Porque ele mesmo declarou: eu vos enviarei como ovelha para o meio dos lobos. Eu vou te enviar numa tarefa árdua. Você pode negar a sua vida, mas você sabe que os prêmios que Deus tem para você são coisas imensuráveis. Esta é a razão porque diz para mim e para você que ele vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Como é que você está fazendo a obra de Deus neste mundo? Como é que você está fazendo o trabalho de Deus nesta terra? Visando lucros, visando a projeção do seu nome, mercadejando a palavra, fazendo a obra de Deus de qualquer maneira, de qualquer forma? Será que você é daquele tipo que para conquistar aquilo que você quer, você fica capaz de fazer qualquer coisa? Estamos hoje vendo uma teologia totalmente deturpada, principalmente a teologia da libertação, a teologia da prosperidade. Pessoas que estão ensinando as pessoas a ficarem ricas, milionárias. Se você não ficar milionário é porque você não tem fé. E quando Jesus contou a parábola do semeador, aquela semente que caiu entre os espinhos, o que foi que ele disse? Quando ele interpretou aquilo para os discípulos, ele declarou que o prazer deste mundo e a sedução da riqueza são espinhos que vão sufocar a palavra na sua vida. Muitas pessoas hoje não vão mais à igreja buscar batismo com o Espírito Santo, para uma vigília, para buscar o poder de Deus, dons espirituais, estão indo por causa de dinheiro. Que igreja é esta que faz de produtos sacros um negócio da China? Vendem tudo o que é possível, querendo dizer que isso é uma forma de estimular a fé. A fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Não é ouvir banalidades, não é ouvir essas coisas que estão sendo anunciadas e pregadas por aí, não. A genuína fé, ela brota através do conhecimento da Escritura Sagrada, da palavra de Deus. Portanto, meu querido irmão, tome cuidado. Tome cuidado, leia a Bíblia. Viva a Bíblia. Caminhe de acordo com a Bíblia. E você vai encontrar aquilo que você busca, não apenas hoje, mas em toda a eternidade. Que Deus, em sua infinita misericórdia, nos abençoe hoje e para sempre. A minha oração é que Deus tire dos seus olhos aquela venda que foi colocada por Satanás e que você possa perfeitamente ver a glória de Deus. Amém.